Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, meus queridos, graça e paz a todo mundo. Você que vai entrando nesta live aí, vai compartilhando em nome de Jesus Cristo, vai dando seu likezinho aí, vai dizendo para nós, vai compartilhando com seu vizinho, com a pessoa que você conhece nesta noite, que você possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Estamos um pouquinho atrasados, meus irmãos, é porque houve um desencontro aqui, mas está tudo tranquilo em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, Keiliana, Deus abençoe tua vida, abençoe a vida da tua família em nome de Jesus. A nossa irmã Edneide também está conosco, Deus abençoe a irmã Edneide. Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amados, nesta noite nós vamos trazer para vocês sobre o mito no casamento, sobre o perdão. Nós falamos, vemos com uma série aí, nós falamos de conquista, falamos de mudança, falamos de felicidade, falamos de sexo e hoje vai ser sobre perdão. É um assunto bem longo e um assunto que fala muito com as pessoas, porque perdoar não é fácil, perdoar é difícil, né? E tem alguns mitos dentro desse estudo onde nós vamos trazer para vocês sobre o perdão, meus queridos. Você que está aí, vai falando para nós se está tudo bem, se está saindo um som bom, se está bom a filmagem, o áudio, para nós estar dando uma ajustada aqui, tá bom, meus queridos? Vai compartilhando, chama o seu amigo. Meus queridos, não abra sala. Se você abrir sala, quem quiser fazer uma pergunta, ter alguma dúvida, não tem como nós ver na sala. Vai diretamente no vídeo, clica lá e compartilha, chama essa pessoa para vir diretamente no vídeo, meus queridos, tá bom? Vai entrando aí, vai compartilhando. Vai clicando o dedinho lá, vai compartilhando em nome de Jesus Cristo. Que Deus vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Vamos lá, né? Dentro de uma jornada de cinco encontros que nós estamos fazendo, vem um tema correspondendo, complementando o outro, né? Já iniciamos com a conquista, porque somente quem tem um pensamento de líder, um pensamento de uma pessoa que quer ter um casamento de sucesso, que quer levar a sua família a um objetivo, a alcançar metas que de fato vai modificar toda a sua história, o seu trajeto, quer dar um destino para os seus filhos, quer dar um investimento. Então nós iniciamos com o quê? Com conquista. Porque aquele que não tiver a sua mente transformada, a sua mente renovada em Deus, ela não consegue fortalecer e viver bem nessa caminhada até o objetivo. Em seguida nós vamos falamos sobre felicidade. Por que felicidade? Porque se a felicidade não estiver nessa jornada do seu ponto inicial até onde você quer chegar, você não está vivendo a plenitude de Deus, porque a felicidade não está na taça recebida, mas na jornada que você faz até ela. Você precisa viver e viver bem. Em seguida nós viemos trazer mudanças. Por que mudanças? Porque muitas vezes estamos acostumados no nosso lugar de conforto, na mesmice, não tem nada novo. Quantos casamentos frustrados porque não há um investimento, não há nada novo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, o que ela vai dizer? Que o Senhor tem algo novo para nós, tem todos os dias algo novo, uma nova história. Todos os dias o Senhor escreve as nossas histórias para nós vivermos ela em verdade. Apesar que as decisões se encontram em nós, é nós que decidimos querer mudar, sair da onde nós estamos, da nossa zona de conforto, enfrentando, perseverando, persistindo até chegar ao objetivo. E os hábitos, né? Os hábitos. Hábitos
trazemos hábitos ruins para dentro do casamento, né? E para tirar esses hábitos ruins, nós temos que passar por uma mudança dentro do nosso casamento, né? E essa mudança, ela vai só se realizar quando ambos, né, os dois, eles vêm numa concordância. Aí eles vão ter essa mudança, vão tirar esses hábitos ruins dentro da sua vida, né, dentro do seu relacionamento, né? Isso. Aí dentro dessa escala, o próximo que nós falamos foi sobre sexo, que é a parte, aí a celebração de, seja pós-matrimônio, né, essa celebração, essa dança sexual dentro do casamento, no matrimônio, nesse meio de aliança, nesse ambiente de matrimônio, de aliança, que vai atingir todas as áreas, porque quando a minha vida sexual, ela está plena, ela está satisfeita, há uma comunicação não só do que se fala, mas nas nossas ações, né, do ato sexual dentro do casamento. O que acontece? Essa aliança, ela está andando conforme a palavra de Deus. Então, se eu estou vivendo conforme a palavra de Deus, eu estou vivendo em plenitude, eu estou vivendo em verdade, ou seja, todas as outras áreas serão complementadas com a celebração do ato sexual. E agora nós vamos trazer o quê? Para fechar, que é o perdão. Por que o perdão? Porque o perdão, ela faz parte dessa caminhada, ela faz parte dessa jornada. Porque são coisas que são diárias, que são hábitos que nós temos que ter uma prática diária. Porque nas nossas ações, querido, na nossa sociedade, enquanto nós andamos nas nossas amizades, no ambiente familiar, ter a necessidade de ter o perdão todos os dias. Porque Cristo nos ensina isso. Né? Então, vamos trazer essa noite essa verdade, para fechar sobre os mitos, para quebrar, para desconstruir todas as crenças que colocaram sobre você. Porque de repente alguém falou para você que se você foi traída, que se você foi rejeitada, que essa outra pessoa, ela não merece perdão, que você não precisa perdoar, que você pode abrir mão do seu casamento, que você pode abrir mão da sua amizade, que você pode abrir mão da sua família, que não vale a pena lutar por alguém que te traiu. Mas eu quero dizer para você essa noite que essa crença será quebrada. Que essa mentira que foi colocada sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu consciente, para dizer que é para você abrir mão por causa de uma situação que você não quer liberar, você não quer se ver livre, eu quero dizer para você que isso vai ser quebrado essa noite. Começando por nós, exatamente sobre a nossa casa, porque essa é uma verdade. Se nós não vivermos aquilo que falarmos, querido, de nada tem valia. É prática, é hábitos, é vida diária. Nós temos que ter isso. Então essa noite nós vamos falar sobre perdão. E vai ter um número até reduzido, nós vamos dizer assim. Porque nem todo mundo quer ouvir falar sobre perdão. Porque eu estou satisfeito na minha zona de conforto. Mas se você está aí essa noite e se fazer disponível, eu quero dizer para você que essa palavra é para você. Verdade. Infelizmente, quem não entrou vai ser tratado de outra forma. Vai ser tratado de outra forma. Então vamos lá, meus queridos. Nós vamos falar sobre perdão. O perdão no casamento. O perdão pode ser uma das colunas mais difíceis a ser erguida na construção do casamento. E sem ele o casamento está enfadado ao fracasso. Então o perdão, meus queridos, ele é a base dentro do casamento. O perdão, ele é a base de sustentação dentro do casamento. Porque se não tiver essa sustentação dentro do casamento, o seu casamento ele vai estar o quê? Fadado aí o fracasso. Ele vai estar descendo a ladeira. Você não vai conseguir chegar a um objetivo extraordinário na sua vida dentro do seu relacionamento. Então o perdão ele é a base, né? É o que sustenta o casamento. Porque não tem como eu viver com a minha esposa e não perdoá-la de uma falha dela
ou de um algo que ela fez, e se eu não perdoar, o meu casamento ele vai vir ao fracasso, porque essa base tem que estar dentro do casamento, que é o perdão, né? E ele é construído entre duas pessoas. O perdão é construído entre duas pessoas. Então essa base tem que estar dentro do relacionamento, dentro do casamento. Mas nós sabemos que é difícil, meus queridos, né? Construir essa base dentro do casamento. Por quê? Porque às vezes nós passamos por certas dificuldades, as pessoas nos decepcionam, a gente se machuca, a gente se fere, e é difícil nós construirmos essa base dentro do nosso relacionamento, chamado perdão, né? E às vezes dentro do relacionamento a gente sofremos algumas agressões físicas, algumas agressões verbais dentro do relacionamento. Então quando nós temos isso dentro do nosso relacionamento, essas agressões físicas, essas agressões verbais, essas feridas, né, que abre dentro da nossa alma, né, dentro do nosso corpo, nós temos que estar estabelecido e embasado e construído o perdão dentro do relacionamento. Porque se eu não tiver uma base sólida chamada perdão, não tem como eu me curar dessas feridas. Não tem como eu me curar dessas agressões físicas, dessas agressões verbais que vêm sobre minha vida através do meu cônjuge. Não tem como, meus queridos. Não tem como eu perdoar uma traição. E uma traição, nós sabemos que ela abre uma ferida tão grande na alma que é difícil de fechar, é difícil de ser curada. E para essa ferida ser curada, para essa lacuna ser curada na alma, nós temos que estar alicerçado primeiramente em Cristo e ter esse perdão como base dentro do nosso relacionamento. Quando vai falar, né, que ela é uma coluna, então nós entendemos o quê? Que se uma casa sem essa coluna, ela vai desconstruir, ela vai desmoronar. Ela vai cair, né? Ou seja, a coluna ela não é externa, ela é interna. Então precisa-se do quê? De uma construção bem solidificada, precisa de uma construção bem feita para que não se perca toda a obra. Ou seja, dentro do ambiente de casamento, se eu não liberar perdão, se eu não tiver uma vida diária de pedir perdão, de ser facilitadora, né, desse sentimento, dessa decisão, que não é um sentimento, é uma decisão de decidir perdoar, vai ficar difícil esse ambiente. Porque perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Ainda mais quando a outra pessoa ela não reconhece o seu erro e não pede perdão. Como eu vou me manter num ambiente onde eu sofro agressão física, onde eu sofro agressões verbais, onde eu sofro traições e adultérios? Como eu vou me manter dentro de um ambiente onde a outra pessoa não reconhece o seu erro e não vem pedir perdão? Não se arrepende dos seus atos. É difícil. Então é difícil você estar nesse ambiente. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 55... Você está aberto aí? 55:7, né? 55:7, você pode ler para mim? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se o Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, querido, nós temos que estar nos voltando a Deus, porque se já aceitamos a Cristo como nosso Pai, como nosso Abba, nós entendemos o quê? Que eu tenho a mente de Cristo. Então, o Pai, ele é bondoso. O Pai, ele é grandioso no amor, no ato de perdoar. Porque, querido, nós não merecíamos esse amor.
Mas a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Verdade. Mas todos os dias nós pecamos contra Cristo. Nós pecamos contra esse Pai. Mas o amor de Deus é tão grande que todos os dias Ele nos perdoa. Porque nós devemos ter um coração cheio de perdão, né? Um coração como Cristo teve. Né? Como Cristo teve para a igreja. Como Cristo teve para o povo de Israel. O povo de Israel ele sempre saía do caminho do Senhor, mas Deus ele sempre fazia algo e trazia o povo de volta e Deus perdoava. Por quê? Porque o coração de Deus ele era bondoso, era um coração amoroso, né? Um coração perdoador, era um coração cheio de bondade. Então assim temos que ser nós temos que ser assim, né? Amoroso, bondoso. Né? Construir esta coluna como Cristo construiu para com o seu povo para com o seu povo para nós. Então nós como casal temos que construir isso dentro do nosso casamento. Sabe, quando a palavra do Senhor a gente vai tendo uma intimidade com ela e o Senhor vai revelando os seus segredos, por esses tempos de oração que estavam fazendo juntos, né, em prol de um propósito, veio a palavra do Senhor ao meu coração. Quando fala lá em Filipenses 2,5, logo no início vai fazer, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu juntei exatamente esse versículo com o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, daquela parte da ceia, e que vai falar assim: na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu. Querido, olha que profundo que o Senhor nos trouxe em revelação. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus na noite que foi traído. Eu fiz essa junção, querido, e Deus falou grandemente comigo, porque Deus, o próprio Cristo, ele podia ter aberto mão de todos, porque sabia que Judas ia o trair, que o povo estava se inclinando para o pecado, mas a palavra do Senhor lá em Coríntios vai dizer que na noite que ele foi traído, Deus pegou o pão, o apresentou dando graça e repartiu. Não é pão da contenda, mas é o pão do perdão, da reconciliação, da comunhão, da unidade, da aliança, do arrependimento. Entendam isso, quão profundo é a palavra da verdade, que é essa, que nós lemos todos os dias e temos acesso ao Pai. Então, querido, nós temos que trazer esse entendimento. O perdão, ele tem que ser uma das colunas principais dentro do matrimônio, desse relacionamento chamado aliança, desse ambiente de aliança. Por quê? Porque perdoar é lembrar sem sentir dor. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. Quer dizer que Cristo ele não se lembra. Quando esse ato de Cristo não se lembrar, o que ele está dizendo? É que Deus nunca mais vai lançar em nosso rosto aquilo que confessamos e abandonamos. Ou seja, toda ação vai gerar uma reação. Eu preciso primeiro ter um ato de arrependimento para que Cristo ele nunca mais lance no nosso rosto aquilo que ele já perdoou. Querido, eu não sei qual foi o ato que você fez contra o seu cônjuge, mas é preciso ser confessado para que haja libertação, para que haja um rompimento. Que às vezes vocês estão sobrevivendo no casamento, enquanto Deus quer dar para vocês vida e vida em abundância, como diz a palavra do Senhor. É preciso tirar essa desconstrução, desconstruir isso que tem te impedido de prosseguir para um ato de perdão. Porque Deus ele perdoa, né? Ele esquece. Mas só que o ser humano, né? Quando nós estamos tratando de pessoas aqui, ele não esquece, fica ainda em sua mente, né? Ele não esquece, porque quando Cristo diz que ele esquece, joga no esquecimento, o ser humano, sim, ele não vai esquecer, vai ficar ali guardado, mas se a pessoa fizer algo para ela que vem trazer a lembrança, automaticamente ela vai se lembrar disso, né?
daquilo que a magoou. Porque é aquilo, né? Temos que entender. Nós somos o corpo físico, né? Tem toda a ciência a nosso favor, né? Então, no ato de conhecimento, nós vamos falar da mente. Nós temos o nosso consciente e o nosso subconsciente. Depois do ato de nós perdoarmos o ato que cometemos, o delito que cometeram conosco, ou o ato de nós termos cometido o delito e pedido perdão, vai fazer que nós venhamos ser sarados, cicatrizados daquilo. Mas isso não vai impedir que em algum momento, em algumas ações que nós vivenciarmos novamente ou ver alguém vivendo, isso não vai nos tornar na nossa memória. Porque o nosso subconsciente, ele vem à tona pela nossa audição, pela nossa visão e pelo nosso olfato. Eu não sei se vocês já vivenciaram algo de algum perfume te lembrar de algum momento do seu passado, ou alguma canção te lembrar de algum momento que você vivenciou, seja ele de forma positiva ou negativa. Isso é a nossa mente, esse é o corpo perfeito que Cristo manifestou e fez para nós. Então é necessário que nessa jornada matrimonial, nesta aliança, que o perdão seja liberado para que seja arrancado de nós um peso de condenação, que nos aprisione em cárceres. Então há necessidade. O Senhor, ele diz que a palavra do Senhor vai dizer que ele perdoa os nossos pecados, e às vezes o que nós temos visto é que nós mesmos não tem nos perdoado dos nossos atos errados. Nós mesmos temos colocado sobre as nossas cabeças o jugo, o peso do pecado, quando Cristo já nos perdoou. Vai falar? Não. Então a necessidade não quer que lhe cause mais dor, não quer que o ato não te cause mais ferida. Perdoa, querido, libere perdão. Saia dessas amarras que te aprisionam. Porque na realidade perdoar é esquecer, mas significa que a gente vai se lembrar. Sim. Mas quando nós se lembramos que nós perdoamos, nós não vamos sentir mais dor, nós não vamos estar mais presos. Então quando nós perdoamos, nós somos libertos no mundo espiritual. Nós somos libertos nessa dimensão espiritual que nós vivemos. Exatamente. Então nós não vamos sentir dor se nós perdoamos, porque Cristo levou sobre si todas as nossas pisaduras, né? E por ele nós fomos sarados. Então se nós fomos sarados por Cristo, nós não vamos sentir dor. Aquela pessoa que fez um mal para nós, tanto o cônjuge ou tanto uma pessoa, um vizinho, e você perdoou realmente, isso não vai te trazer mais dor, porque você está liberto. E quando você está liberto, você está saudável, você está sarado, você está curado. E às vezes a pessoa que você foi até ela e pediu perdão, e ela de repente ela não liberou o perdão. Aí, meu querido, aí é com ela. Aí ela que vai ser tratada com o Senhor Jesus. Ela que vai ser tratada com Cristo. Ela que vai ser, que vai estar sendo tratada com o Senhor. E quando nós não perdoamos, meus queridos, olha como que algo é tão profundo, né? O perdão é uma necessidade fundamental da nossa vida, né? Ele é algo necessário dentro do nosso relacionamento conjugal, da nossa vida cotidiana. O perdão, ele é necessário, ele é fundamental para a nossa vida. Ele é impossível, é impossível ter uma vida saudável, emocional, física, espiritual, se nós não exercitamos, não temos esse exercício do perdão em nossas vidas. Não tem como, meus queridos, viver uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, uma vida física saudável, né? Uma vida sentimental saudável, se nós não temos exercitado o perdão. Não tem como nós termos coisas dentro do nosso relacionamento se nós não temos esse fundamento na nossa vida, que se chama perdão. Olha que coisa grande, olha que coisa profunda. O perdão, para quem ora e não perdoa, o Senhor, ele não ouve a oração. Isaías capítulo 59, verso 2, vai dizer assim:
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então quem não perdoa não pode orar, meus queridos. Porque a palavra está dizendo em Isaías 59, verso 2, que as suas iniquidades fazem separação entre eu e Deus. Então, se eu não perdoo, se esse fundamento não está na minha vida, se eu não trago essa prática para a minha vida, não tem como o Senhor ouvir a minha oração. Não tem como o Senhor ouvir a minha petição. Por quê? Porque eu estou fazendo separação. Porque a minha iniquidade está fazendo separação. Está tendo o quê? Um bloqueio entre eu e Deus. Então, se o meu cônjuge, eu estou brigado com ele, né? Se eu estou brigado com o meu cônjuge e eu não perdoo e vou orar, o Senhor não recebe a minha oração. Porque eu estou em iniquidade. Estou fazendo separação, né, entre Deus e eu, entre o meu cônjuge. Não tem a palavra lá que fala que se você brigar com o seu cônjuge, antes de se pôr o sol, você tem que se consertar para que o inimigo não venha dormir no meio da cama, né? Então é praticamente isso. Então, se você não está bem com o seu cônjuge e você não resolveu, você não perdoou ele, não tem como o Senhor ouvir a sua oração. Nós temos que trazer esse fundamento para a nossa vida, para nós viver uma vida extraordinária, saudável. Quem não perdoa não pode trazer oferta ao altar de Deus. Mateus capítulo 5, verso 24. Meus queridos, se eu não perdoo o meu irmão, se eu for dizimar, se eu for ofertar na casa do Senhor, se eu for fazer qualquer coisa, o Senhor não aceita. O Senhor não vai aceitar. Eu tenho que perdoar, eu tenho que me consertar. Meu querido, se eu estiver brigado com a minha esposa, e se eu não me consertar, não pedir perdão para ela, e eu for levar o meu dízimo para a igreja, ou a minha oferta para a igreja, o Senhor não aceita. Vai ser simplesmente dinheiro. Vai ser simplesmente algo comum. Então, nós temos que colocar na nossa vida isso. Então, o perdão, ele vai além, né? Esse assunto que nós estamos falando, ele vai no sobrenatural de Deus. Porque não adianta eu estar na igreja, eu tenho que ser a igreja. Não adianta eu estar na igreja, a minha casa tem que ser a igreja. Eu tenho que ser a igreja dentro da minha casa. Eu tenho que respeitar a minha esposa. Eu tenho que perdoá-la pelas faltas de algumas coisas que ela faz contra mim. Então eu tenho que ter isso na minha vida. Quem não perdoa, meus queridos, adoece fisicamente. Então, se eu não trago coisas saudáveis para a minha vida, para o meu emocional, para o meu espiritual, para o meu físico, se eu não exercito esse perdão, quem não perdoa adoece. E quem não perdoa adoece, meu irmão. Olha só as doenças que aparecem na vida dessa pessoa. Doenças cardiovasculares, úlcera, doenças respiratórias, doenças nervosas, diabetes, articulações e câncer. A pessoa que não tem esse fundamento na sua vida conjugal e ela não perdoa, ela fica doente fisicamente. É que o perdão é aquilo, não é só quem cometeu o dano ao outro que pede perdão. Sim. Aquele também que sofreu o dano também pode pedir perdão. E é difícil para os dois. Não é só para quem cometeu ou para quem recebeu. Para os dois é difícil demais essa jornada de perdão. Porque vai tirar você da sua zona. Você vai criar na sua mente já a forma como o outro vai reagir.
você já vai vendo, aí entra aquela crise de ansiedade, né? Que a crise de ansiedade é ansiedade pelo futuro, né? Querendo saber, já querendo estar lá. E não é assim as coisas. Então, por quê? Porque entendemos que o perdão é uma necessidade fundamental. Porque perdão é uma decisão. É uma decisão. Então, dentro do perdão há dois fundamentos. E quais são esses aspectos fundamentais na prática do perdão? Primeiro é o amor e segundo é o sacrifício pessoal. Por que sacrifício pessoal? Porque vai tirar, vai mexer com você. Mexe com você que cometeu o dano, tanto quanto também aquele que sofreu esse delito. Então é um sacrifício. Quando a palavra do Senhor lá em Mateus 5:24 vai dizer sobre levar a oferta diante do altar, o que está querendo dizer? Querido, é um sacrifício pessoal, é um sacrifício que você vai fazer, que você não pode entregar a sua oferta, querido, de qualquer forma. A palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele quer, que Ele precisa, que Ele quer de nós obediência e não sacrifício. Ou seja, dentro de um ambiente de obediência, eu preciso perdoar o meu cônjuge. Porque eu não posso entregar a minha oferta, eu não posso entregar o meu sacrifício coxo, eu não posso entregar o meu sacrifício manco ou em falta. Eu não posso, porque o próprio Cristo não aceita. Então nós temos que mudar isso que nós temos construído para dentro dessa aliança, desse ambiente de aliança. Desse ambiente de matrimônio, de casamento. Por quê? Porque nós estamos gerando algo que vai ser afetado diretamente aos nossos filhos. Se eu tenho uma prática de perdoar para o meu cônjuge, o meu filho vai estar num ambiente perdoador. Ou seja, quando ele sofrer alguma ofensa de algum amiguinho ou algum dano do outro, ele vai saber perdoar da mesma forma que se ele cometer algum delito, ele vai também perdoar. Sim. Porque ele está num ambiente de ensino. Não do que se fala, mas do que se pratica. A prática do perdão, a necessidade fundamental, decisão, eu escolho perdoar, por mais difícil que seja, eu decido lutar pelo meu casamento, mesmo em meio de um adultério. Mas aí, como comentário que foi feito, que o perdão ele tem que ser de coração. Mas o coração, a palavra do Senhor vai dizer que o coração também ele é enganoso. Ele é enganoso. Então, primeiro eu preciso decidir perdoar. Eu preciso primeiro na mente. Eu decido perdoar. E o coração vai receber o comando para ir fazer. E saber falar. Há um caminho, o caminho do perdão é um caminho de arrependimento. O caminho do perdão é um caminho de sacrifício. O caminho do perdão é um caminho de escolhas. E a recompensa desse caminho é reconciliação, é comunhão, é arrependimento, é renovo, é viver o novo e o extraordinário de Deus. Queridos, só quem já viveu essa jornada sabe o que é o retorno extraordinário da parte de Deus. Porque o que nós temos visto, muitas pessoas estão doentes dentro do casamento, né? Às vezes o seu cônjuge, ele machucou de repente com uma palavra, com uma atitude, de repente até houve uma traição e a pessoa diz que perdoou, mas não perdoou. Então se ela não perdoou, ela está doente fisicamente. E para trazer para a sua vida, você vai trazer essas doenças e até doenças psicossomáticas, né? Para dentro do seu físico, da sua, vamos dizer assim, da sua carne e também dentro do seu espiritual. Então, se você não libera o perdão, você vai estar doente, né? Você vai estar atormentado, porque quem não perdoa é entregue os verdugos e os flagelos da consciência. O que é os verdugos, meus irmãos? É você se entregar à morte. O que é os flagelos? São torturas, né? Flagelo significa atormentados. Então as pessoas, quando não liberam o perdão, ela está sendo torturada, né? Ela está sendo massacrada por dentro, da sua alma, né? Do seu corpo físico, né? Ela está gemendo por dentro. Então, se você não fundamenta
esta vida de perdão, não exercita na sua vida, você vai estar doente fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, meu querido. É verdade, porque quando você não perdoa o outro, quem carrega o veneno é você, não é o outro. Quem está no destino de morte é você, não é o outro. Querido, é mais ou menos assim, numa questão aí de um ambiente hospitalar, né? Quando vem uma vacina e ele vai aplicar em você, ele não está te aplicando a cura. Ele está te aplicando a doença. Para quê? Para que o seu corpo ele manifeste anticorpos para colocar a enfermidade para fora, a doença para fora. Então, querido, a resposta para a cura da sua alma está dentro de você. Às vezes as ações externas elas se manifestam contra a sua vida para você aprender a perdoar. Para você aprender a manifestar um caminho de restauração no seu casamento. Porque é aquela construção que a gente falou no início. Ela tem que ter um fundamento, ela tem uma coluna, ela tem sustentabilidade. Se essa sustentabilidade, que é a coluna do perdão, ela não existir, vai haver um desmoronamento, a casa vai se ruir, vai cair. E aí não tem como manifestar o que? O bom que está dentro dela, porque ele já morreu, ou seja, o casamento já aconteceu, o divórcio já saiu, porque não houve uma persistência, não houve um cuidado, não houve a luta, não houve arrependimento, não houve um envolvimento para ser tratado. A sua alma, você está aprisionado. Está doente, né? Você está doente. E há uma necessidade dessa mudança. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Mateus que Pedro chega a Jesus e pergunta: Senhor, se me ofenderem, quantas vezes devo eu perdoar? 7 vezes? Aí Cristo vem e diz, não somente 7, mas é 70 vezes 7. Porque na palavra de Deus nós entendemos que 7 é a perfeição. Porque Jesus é perfeito, né? Ele é perfeito em tudo. Não tem mancha, não tem mácula, não tem erro. Jesus não tem erro. Então ele é perfeito. O que ele está querendo dizer? Se eu perfeito, eu me sacrifico e perdoo por vocês todos os dias, e dentro de um dia, 70 vezes 7, quem são vocês para não perdoar o seu irmão? Para não perdoar o seu cônjuge, que é uma carne com você, que estão vivendo um ministério de uma só carne. Então, queridos, olha só como é a grandeza da palavra de Deus dentro do perdão, dentro do ambiente familiar, matrimonial. Há uma necessidade. Deus, ele é ilimitado. E se eu sou filho de Deus, se eu tenho a imagem de Cristo, eu estou nesse ambiente de paternidade, sendo filho e não mais escravo, eu tenho que entender que eu preciso perdoar. Mas perdoar é conviver dentro do ambiente familiar, querido. Perdoar é conviver e permanecer e persistir e continuar perdoando. Isentamos, que aí vai algo mais profundos, mas aí nós temos que conversar caso e caso. Mas perdão, ele continua sendo perdão e ele precisa ser praticado. Não tem como, né? Pensa, né? Nós não merecíamos perdão, mas Jesus fez um sacrifício pessoal. Ele se fez homem, veio à terra, se fez carne, para o quê? Para um sacrifício pessoal. Por quê? Por amor. Por amor de nós, né? Por isso que o perdão tem um fundamento, amor e sacrifício pessoal. Por amor e graça, né? Graça do Senhor, né? O perdão é algo, né, que às vezes nós não merecemos, né? Nós não merecemos o perdão. Às vezes a gente fica olhando assim, e se a gente for meditar muito bem na palavra do Senhor, nós não merecemos o perdão. Porque nós somos falhos, nós às vezes deixamos a iniquidade entrar dentro do nosso coração e deixamos que isso nos separe da vontade do Senhor para com a nossa vida. E nós também não, realmente de coração, a gente não se doamos ou não se damos a essa construção do perdão para a nossa vida. Porque o perdão, meus queridos, nada mais que é um caminho, né? Ele é um caminho para quê? Para que a gente venha ser curado.
né, as nossas feridas, as nossas iniquidades, né, ele é a ponte, né, de reconciliação das nossas relações quebradas. Às vezes nosso relacionamento está quebrado, nós estamos feridos, então o perdão ele é essa ponte, né, que vai trazer a reconciliação do nosso relacionamento que está quebrado. O nosso relacionamento conjugal às vezes está meio quebrado, nós estamos em falhas em algumas coisas e nós falhamos, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, nós somos falhos, então às vezes o nosso relacionamento ele está quebrado, ele está destruído. Então o perdão ele é essa ponte para nós se reconciliarmos, né, para nós construir novamente esse relacionamento, né, para curar algumas feridas, para curar algumas cicatrizes, porque não é fácil, eu sei que não é fácil você curar, reconstruir novamente, né? Pessoas que já passaram por relacionamentos e tiveram frustrações, sabe que não é fácil reconstruir, mas você só vai reconstruir, né, isso se você tiver esse perdão na sua vida. O perdão ele é um remédio, né, divino para o relacionamento enfermo. Então, o perdão ele é um remédio. Então, quando nós resolvemos perdoar o nosso cônjuge que errou com nós, que machucou, que nos deixou doente, ele é esse remédio para a nossa enfermidade. Ele é esse remédio para nos cicatrizarmos. Porque a palavra vai dizer lá que há um bálsamo, né, em Gileade. Esse bálsamo ele veio para curar. Então nós temos que trazer esse bálsamo para curar o nosso relacionamento, para curar o nosso interior, para curar o nosso coração, para curar a nossa alma, para curar a nossa mente. Porque, amados, a maior ferida é a da alma. Quando nós estamos feridos da alma, meus queridos, nada dá certo em nossa vida. Porque entendemos que para o corpo, eu vou lá na farmácia, compro o remédio e tomo para passar as dores do corpo. Mas na alma só Cristo para curar. E isso se você se permitir ser curado. Se você se permitir. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas 23:34, vai dizer assim: dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha quão profundo, né? É porque hoje as pessoas elas estão magoadas, né? Elas estão machucadas, elas estão feridas. Muitas pessoas que estão dentro do relacionamento, elas estão muito machucadas, elas estão muito feridas. E para que isso venha ser sarado, venha ser curado na vida conjugal, na vida relacional, quando nós falamos de relação, nós falamos de relacionamento homem e mulher, né? Casamento, namoro, noivado. Tem pessoas que estão no namoro, mas estão machucadas também. Estão magoadas com seus namorados. Tem pessoas que estão dentro do noivado e está machucada com o seu noivo. Né? Às vezes ele pisou na bola e fez algo e a pessoa está machucada. E para ser curada, tem que trazer o bálsamo. E qual é esse bálsamo? É Jesus. Verdade. É Cristo. É Deus. É o perdão, é liberar isso, é se libertar, né, desse sentimento de mágoa, esse ressentimento que tem com a pessoa. Eu não vou perdoar, eu não vou dar o perdão para essa pessoa. Meu querido, se você não dar esse perdão para essa pessoa, você vai ficar doente. Está tomando veneno para a sua própria alma, né? Você está tomando veneno para a sua própria alma. Então Cristo está trazendo você nesta noite para você se curar, trazer esse perdão para a sua vida, tirar essa mágoa. Ele está te chamando ao arrependimento. Verdade. Né? Ele está chamando você ao arrependimento. Cristo ele chamou, lá em Joel, ele chamou o povo para o arrependimento, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Né? Porque se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar o povo. Né? Deus ia perdoar o seu povo. O povo de Israel, ele andava com o Senhor, mas ao mesmo tempo ele se afastava. Por quê? Por causa da iniquidade.
por causa da sua transgressão. Mas quando o povo se achegava em arrependimento, Deus não perdoava. Lá em Neemias capítulo 1, né? Neemias capítulo 1, versículo, acho que é 1 e 2, se eu não me engano. Vamos lá, meus amados. Neemias capítulo 1, verso 2. Verso 4 vai dizer assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meus queridos, Neemias, ele se colocou na brecha pelo povo. Neemias se colocou na brecha pelo povo. Quando ele ouviu que o povo tinha ficado um povo ainda na cidade, e outro povo foi levado cativo, Neemias, ele se coloca na brecha pelo povo. Ele vai o quê? Ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. Aí ele foi jejuar, ele orou perante Deus. Olha só o que Neemias fez. Ele orou, ele jejuou, né? Ele falou para o Senhor, para que o Senhor ouvisse, tivesse com os ouvidos abertos para ouvir a oração dele. E ele também se colocou como pecador. Ele falou assim, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então ele se coloca na brecha. Ele estava num lugar que ele estava bem, mas ele se compadeceu com seus compatriotas, né? Os seus patriotas estavam lá, e ele se colocou na brecha por eles, e confessou que ele também era pecador. Verdade. E pediu para Deus ouvir a oração dele. Então o que eu entendo com essa palavra? Mesmo que meu cônjuge erra, eu tenho que se colocar na brecha por ele. Eu tenho que perdoar o meu cônjuge. Eu tenho que perdoar a minha esposa. Eu tenho que passar um bálsamo, eu tenho que curar as feridas dela. Então Neemias, ele se coloca na brecha pelo povo. E ele pede para o Senhor, que o Senhor viesse ouvir a oração dele pelo povo. Porque hoje nós entendemos que finalizamos uma lista, né, de alguns fatores, de mitos que se estabeleceram sobre as nossas vidas, muitas vezes geradas pelos nossos pais, gerada pela sociedade, de alguns valores que vêm contra a própria palavra de Deus, mas estamos aqui essa noite porque nós cremos que o Senhor, ele há de operar e já está operando sobre as famílias na face da terra, na vida e na casa de cada um de vocês que se permitiram estar ouvindo essa palavra essa noite. Porque hoje é tempo de perdoar. Hoje é tempo de pedir perdão. Eu não sei há quanto tempo você tem carregado um peso sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma. Sobre a sua alma. Por causa de uma simples ação sua. De pedir perdão. De repente vocês estão sobrevivendo dentro de um matrimônio sem novidades de vida, porque vocês estão agarrados ao passado que foi cometido, ao medo de se confessar,
ao medo de abrir o coração e o seu coração está entrando em estágio, querido, de sufoco. Não consegue mais bombardear de uma forma correta porque o medo assola a sua vida. Então é tempo de reconhecer, de cair em si no arrependimento. Quando a palavra do Senhor, lá em Coríntios, né, sobre a palavra da Senhor vai dizer, avalia-se o homem a si mesmo. Quanto tempo você não se avalia e começa a tirar esse peso sobre a sua alma. Esse peso sobre a sua alma por causa de uma palavra para você liberar o perdão. Querido, quando nós falamos perdão, ele vai afetar todos os ambientes, principalmente na sua santificação, na sua salvação. Será que vale a pena você viver amarrada, enjaulada com o seu pecado, no seu ambiente, em vez de você renunciar? Fala, olha, eu não aceito mais, eu quero viver o novo de Deus, por isso eu vou pedir perdão, ou eu vou liberar perdão, porque essa pessoa que cometeu o dano com você já pediu perdão, mas você não liberou de todo o seu coração. E Deus é aquele que sonda mente, alma e espírito, e Ele quer sondar a sua alma e te tirar desse ninho, nesse entrelaçar de imundícia do pecado que está te assolando, não deixando você dormir, trazendo um peso sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. É tempo de você liberar, de se sentir livre. Liberdade é o que Cristo tem para nós essa noite. Liberdade. Porque Jesus está chamando você que está aí do outro lado para uma restauração no seu relacionamento. Uma restauração dentro da sua casa, uma restauração dentro da sua igreja, uma restauração dentro do seu trabalho, uma restauração familiar. Talvez você esteja aí do outro lado e você não fala com o seu irmão, talvez você não fala com o seu pai, ou talvez você não fala até com a sua mãe. Então Jesus está te chamando nesta noite para uma restauração. Talvez você não fala com o irmão da sua igreja, talvez você não fala com o seu vizinho, mas Jesus está te chamando nesta noite por uma restauração. Esta restauração na sua vida, uma restauração plena, para você viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida com propósito com Deus. Ele está te chamando nesta noite. Ele está chamando você, está chamando o seu cônjuge, está chamando você que é namorado, você que é namorada, ele está chamando você para esta restauração nesta noite. Voltemos ao arrependimento. Ao arrependimento. Como foi a mensagem que Pedro trouxe ao povo após a ascensão de Cristo, e o povo voltava a fazer as suas imundícias, e aí Pedro veio com a mensagem: arrependei-vos. Querido, quer avivamento sobre o seu casamento? Se arrependa, peça perdão, libere perdão, viva a plenitude dentro desse seu matrimônio familiar, de casamento conjugal, para você viver o extraordinário, um casamento de sucesso. De sucesso. Sabe o que é, querido? Você está dentro de um relacionamento e você não conseguiu olhar para a cara do seu cônjuge. Sabe o que é isso? É o bloqueio espiritual. É o bloqueio que você estabeleceu dentro da sua casa, do seu relacionamento, desse ambiente de aliança. E como você vai manter-se? Sabe, nós temos visto dentro de aconselhamentos do ambiente cristão, né? Estamos aqui muitas vezes falando para quem? Para muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e mesmo assim tem construído muralhas que Deus já derrubou com o sacrifício na cruz, para você viver num ambiente de adoração, para você viver num ambiente de novidade. E aí, sabe, o coração de Deus, como o nosso coração, quando nós ouvimos cada coisa, é pessoa se casando, e se separando e casando novamente, quando é a pessoa que precisa entrar numa restauração, no renovo, ter um encontro com Deus. Querido, porque você vai ferindo pessoas. Quando você entra no matrimônio, sai. Aí você entra no outro matrimônio, sai. E assim vai sucessivamente. Você perdeu a sua identidade.
E você está fazendo com que essas mulheres ou com que esses homens percam a sua identidade. E eu estou falando isso dentro de um ambiente cristão. Quantos e quantos estão se casando e deixando de se casar? Quantos estão vivendo na igreja, diz que são cristãos, mas vivem uma vida medíocre, sendo cristão. Seja você com a unção de pastor, a unção de bispo, a unção de diácono, de líder, de presbítero, evangelista, não importa. Diante de Deus você é filho, e como filho, Deus já derramou as suas heranças sobre a sua vida. E diante do homem, quando você fez um voto, querido, Deus quer que você honre esse voto. Amar é isso, é honrar o voto que você fez diante de Deus e diante dos homens. As pessoas têm quebrado esse voto, né? Alianças quebradas. Tem quebrado esse pacto. Ela pensa que se ela entrar no outro casamento, ela vai se dar bem. Ela vai ser feliz. Não vai ser feliz. Porque ela nem se curou no casamento passado, nem foi sarada do casamento passado. Como que vai viver bem no outro casamento? Não tem como. Então nós temos visto isso hoje. As pessoas, elas não se curam, elas não se perdoam. Ela não perdoa, como nós falamos numa aula passada. Ela não libera o perdão, né, para outra pessoa para entrar em outro relacionamento. Não se permite, né? Que nem nós falamos na aula passada também, que você está ligado, é ligação sanguínea. Quando você faz um ato sexual com a pessoa, você liga, é uma ligação de sangue. Então você está ligado a essa pessoa. Então se você sai do relacionamento e você não se liberta dessa pessoa, se você não faz a confissão, não tem como você viver o extraordinário de Deus. Você está vivendo debaixo de uma mentira, né? Não tem como você viver o casamento, o relacionamento abundante. Não tem como. Porque você não se libertou. Porque você não criou um hábito saudável na sua vida. Você não trouxe um fundamento de vida. Você está doente psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e da alma. Então você tem que liberar o perdão, trazer o perdão para a sua vida, trazer o perdão para o seu relacionamento. Cristo ele quer nos ensinar, Cristo ele quer nos orientar, o Senhor ele quer trabalhar no nosso coração, o Senhor quer trabalhar na nossa mente, ele quer trazer para nós conhecimento, ele quer que nós venhamos crescer na sua palavra. A palavra de Deus, ela vai fazer nós crescermos, vai fazer nós entendermos o que é o perdão, o que é liberar isso, o que é ser liberto, o que é ser conduzido para um caminho extraordinário dentro do casamento. Então Cristo ele está trazendo isso para nós. Ele quer que nós sejamos fiel a Ele. Ele quer que nós sejamos fiel na conduta com Cristo para vivermos a palavra. Ele quer que nós venhamos ser perfeitos na palavra do Senhor, porque a palavra ela nos ensina, ela nos dá um direcionamento. A palavra vai dizer, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então a palavra ela vai nos ensinar a andar no caminho certo. A palavra nos orienta, meus queridos. Ela nos orienta. E quantas pessoas estão dentro de relacionamentos desorientados, perdidos. Perdidos. Não está tendo um casamento extraordinário e abundante. Porque não tem colocado como base Cristo no seu casamento. Não tem colocado Cristo como o centro das suas vontades. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas aí desanimadas, quantas pessoas falando que não dá certo no relacionamento. Por quê? Porque não busca orientação dentro da palavra de Deus. Porque não busca conhecimento dentro da palavra de Deus. Porque não busca andar no caminho que o Senhor está apresentando. Então está vivendo um relacionamento frustrado, um namoro frustrado, um noivado frustrado, uma vida frustrada profissionalmente, uma vida frustrada como família, porque não tem andado
das diretrizes de Deus, não tem colocado o Senhor como centro da sua vontade. Para você viver o extraordinário, você tem que colocar Cristo como o primeiro na sua vida. Lembra lá da... Como que você falou, amor? Escala de prioridade. Da escala de prioridade. Primeiro, Deus. Segundo, eu. Terceiro, meu cônjuge. Quarto, família. A minha família. E quinto, igreja. Não? Trabalho. O trabalho. Porque a formação desses 5 vai me fazer eu ser igreja, porque eu já aceitei Cristo como a cabeça. Eu me reconheço, me identifico, então eu sei quem eu sou, por isso eu sou filho de Cristo, eu tenho o comportamento de Cristo. E ao meu cônjuge, porque é o ato de servir, somos uma só carne, a parte de doação. É o quarto, a família, porque eu vivo em família, eu invisto em família. E o trabalho, porque eu invisto na família, na educação, na vida familiar, e eu posso cooperar com a igreja, com as minhas ofertas e os meus dízimos. Isso é igreja, comunhão, prioridades. Tem uma palavra de sabedoria de um escritor chamado George Herbert, que diz assim: aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei o que você quer para a sua vida, eu não sei como está a sua casa, o seu casamento, a sua família, mas eu quero dizer que se você quer algo transformador, se você quer mudança, comece a construir essa ponte e não desmorone ela. Mas essa ponte ela só é construída quando eu coloco Deus como prioridade na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Então essa noite é essa mensagem que nós queremos encerrar de uma série de mitos. E que vocês vivam essa verdade por mais difícil que seja. Porque já falar, a gente sempre ouviu, né? Principalmente quando a gente é noivo. O difícil é mais gostoso. De fato, o difícil é mais gostoso. Porque perdoar não é fácil, é difícil. Amar não é fácil. Todo mundo diz que ama. Eu amo, todo mundo. Mas falar é fácil. Viver é difícil. Verdade. Perdoar é fácil. Eu falei, eu perdoo, vai lá e perdoa. Nós dizer aqui perdoar para que você diga é fácil. Mas viver essa prática é difícil. Mas tudo que é difícil há uma recompensa de glória sobre as nossas vidas. Há uma recompensa extraordinária que eu e você não temos dimensão do que seja, mas que faz valer a pena. Então que vocês venham viver essa verdade, essa prática, sabe? Vai começando aí, querido, como nós aqui, nessa gravação dessa live, nós estamos dizendo aqui, mas nós não estamos vendo você. Às vezes está subindo os nomes aqui de quem está entrando na sala, mas a imagem refletida aqui é a nossa. Verdade. Então, querido, faça essa prática, perdoa. Começa perdoando a você mesmo. Começa perdoando pelos dias de fracasso que você achou que não ia conseguir, mas Deus te deu força para continuar. Perdoe a você mesmo por dizer que não consegue, mesmo Deus falando para você que você consegue. Ache sua identidade, né? Encontre a sua identidade que foi ferida ou marcada por outra pessoa e começa a colocar a identidade de Cristo sobre você, dizendo: eu posso, eu consigo, eu vou ir, porque Deus disse que eu vou, então eu consigo. Identifique-se agora, marque, comece a ter as marcas de Cristo. E sabe o que é marcas de Cristo? São os açoites, as rejeições, as lanças que são lançadas sobre você, no seu lado, no seu coração. Na sua mente. Na sua mente, mas essa noite nós queremos declarar você livre de todo o passado, de toda a condenação, porque Cristo já nos libertou, você é livre, então vive em liberdade. Mas qual é a liberdade? Não é a liberdade de expressão que o mundo tem dizido aí, que tem falado, expor no seu corpo a vergonha, não, mas tem a sua liberdade na mente, que tudo que você faça é consciente. Eu estou fazendo em Cristo, eu estou fazendo por Cristo, eu estou fazendo por mim. Então viva essa verdade por mais difícil que seja, porque o Senhor é conosco. Comece a declarar isso na frente do espelho. Depois você começa a falar principalmente para os da sua casa. Querido, isso vai ser um testemunho.
E isso vai ser alcançado como testemunho. Você vai ver o que Deus vai fazer. Que essas crenças que estabeleceram sobre a sua vida sejam destruídas e renovadas, como Paulo diz. Tenha a mente renovada e transformada para você poder viver o que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Não é um caminho de flores. E mesmo que haja flores, tem elas os seus espinhos. Então, querido, viva essa verdade. Libere perdão, se perdoe primeiramente, se ame. Para você amar o outro, primeiro se ame, se cuida. Viva essa verdade, não deixa que a sociedade, que as outras pessoas digam que você não vai conseguir. Você está firmado em Cristo. E por você estar em Cristo, você vai viver o que Cristo já escreveu para você. Uma nova história Deus tem para você. Amém? E assim nós encerramos essa trajetória de mitos. E na terça-feira nós vamos vir com algo novo. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Esperamos que vocês continuem conosco, né? Continuem conosco. Vocês gostaram, né? Dessa série que nós trouxemos aí sobre os mitos. Como já dizemos, como já falamos, né? Nós falamos sobre conquista, mudança, felicidade, sexo e hoje o perdão. Então que vocês possam pegar essas ministrações e quebrar da sua vida toda a crença, né, toda a crença limitante que trouxe lá do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu bisavô, e que você venha viver o extraordinário Deus da sua vida. Que você venha alcançar um alvo, né, que você colocou, e venha alcançar esse alvo, para que você venha viver em abundância no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, muito obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Seja um domingo abençoado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos em nome de Jesus Cristo. Até terça-feira, assim se Deus nos permitir. Amém? Fica com a paz.